Porque você, como crente que se levantou a mão a Deus uma vez e hoje está aqui, não aceita, não entende. É porque deveras vezes em nossas vidas não damos valor. Quando você não se dá valor a algo ou a alguma coisa, ela soa como ingratidão, meu presbítero. E é do ser humano, do homem carnal, ele errar dessa maneira. Mas é do ser humano também, do homem carnal, ele se arrepender dos seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Este é o sentido desta palavra que vos trago hoje para a igreja. Arrependimento também dos nossos erros e dos nossos pecados. Carregamos conosco a palavra gratidão. E a ingratidão nós colocamos para fora da nossa vida. Pois a palavra do Senhor nos ensina que em tudo dai graças. Eu selecionei algumas palavras, irmãos. Um repertório, na verdade. Essa festividade começou na terça-feira. E como já de costume, eu carrego caneta, papéis, celular. E eu gosto de anotar tudo. E eu trago coincidências. E eu trago paralelos das palavras. E a gente ligamos ela. E eu tenho um repertório lindo aqui. Que daria para virar a noite, meu pastor. E se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu vou trazer para a igreja o que Deus colocar no meu coração. O significado de uma pessoa ser pregorrada numa cruz, na cruz do Calvário, naquela época e tempo, era um dos castigos mais rigorosos que existia para uma pessoa condenada. Você poderia ser condenado à prisão perpétua e ficar em cárcere privado até os fins da sua vida. Outros poderiam ter uma morte rápida e ser enforcado, e outros até mesmo degolados. Eram castigos e juízo naquela época. Mas o que não era considerado mais severo naquela época, meus pastores, era você ser pendurado numa cruz e cravado com pregos, suas mãos e seus pés. Era um castigo severo para uma pessoa que tenha cometido um erro gravíssimo. E nós entendemos, já ouvimos a história, tá? Que houve um jogo de empurra-empurra até Cristo chegar a ser pendurado naquela cruz. Começou entre Herodes e Pilatos, e ele chegou a um denominador comum chamado Barrabás. Este merecia o castigo que o esperava. Ele era assassino, em outras adversidades que ele cometeu naquela época. E o povo fez uma escolha. E o povo escolheu soltar Barrabás e colocar Cristo em seu lugar. Eu trago uma história verdadeira, é Bíblia, mas eu venho um pouco lá de trás para nós entendermos esta pequena frase: nas tuas mãos. Lucas, o
O escritor desta carta, todos aqui conhecem, ele era médico, um excelente médico, gostava de salvar a vida, gostava do que fazia. Ele também era discípulo de Paulo, ele o acompanhava de perto. O contexto dessa história diz que Lucas era um dos gentios, poucos citados na Bíblia como crentes, como servo de Deus, pois sabíamos que gentio era considerado naquela época um povo não cristão, não crente. Lucas, ele amava o Senhor Jesus Cristo, assim como eu e você. Ele tinha Paulo como seu professor, assim como nós temos nossos pastores e acima dele, Deus em nossas vidas. E ele, nesse texto, ele está narrando a crucificação de Cristo. Nesse contexto, no livro de Mateus e de Marcos, também encontraremos palavras parecidas dos seus conterrâneos. Eles eram sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas, ambos com o livro das cartas que foram escritas na Bíblia e com narrações com o mesmo significado. Tamanho era a importância do que nós entendemos hoje, que nós temos 3 cartas muito parecidas uma com a outra, trazendo para nós o mesmo contexto, o significado daquela cruz, de Cristo está morrendo por mim e por você, o significado daquelas 7 palavras e o bem que ela traria para mim e para você. E nesta carta de Lucas, ele está narrando essa história para um amigo com o nome de Teófilo. Eu aprendo com esse estudo, meus pastores, que a igreja, ela sempre tem patrocinador. Aleluia, Deus! Você que está sentado aí é patrocinador da palavra de Cristo nesta noite. Aleluia! Você está ouvindo a palavra, está se dedicando a ela e também está festejando conosco essa grande felicidade. Teófilo conta a história que era uma pessoa bem sucedida. O Lucas, ele tinha uma estratégia de levar a palavra. Hoje nós temos uma máquina que tira xerox, e você tira a xerox de uma escrita que você faz e distribui ela, e nós também chamamos de panfletos quando estamos evangelizando. Naquela época, Teófilo era um homem que tinha um alto bradão, tá? Ele tinha uma situação financeira estável e ele ajudava Lucas com as suas palavras e com as suas escritas. Ou seja, ele fazia o que eu e você fazemos nesta noite, fazia o ID, levava a palavra de Deus a toda criatura. Aleluia, Deus! Glória! E por que está sendo feita essa escrita? Porque ela está sendo citada aos 4 ventos. Ei, crente, alguém morreu e vai morrer por mim e por você. E está sendo narrada uma história verídica que aconteceu e que poucos de nós fariam o mesmo. Não sejamos hipócritas. Se eu perguntar aqui,
todos nós levantaríamos a mão, é claro, mas será que teríamos coragem de ir mesmo para a cruz? Sem blasfemar, sem cogitar, sem dizer não. Ei, crente, Deus, na sua divindade, Ele deu seu Filho único, 100% humano, 100% Deus. Aleluia, Deus. Sofreu como eu e você. Em suas palavras, Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E depois Ele completa: seja feita a tua vontade. Quando Jesus, Ele citou essas palavras, Ele estava sentindo na carne. Ele era 100% humano. Ele estava sentindo aquela dor por mim e por você naquela cruz. E por que Ele passou por isso, evangelista? Propósito. Aleluia. Propósito, crente. Mas Cristo tinha um propósito? 100% Deus? Tinha. Ele sabia por que Ele veio a este mundo. Ele sabia que Ele ia ser servido como um cordeiro imaculado. Ele sabia que Ele seria uma oferenda, que Ele seria um sacrifício, e mesmo assim Ele concordou, porque Ele tinha um propósito na sua vida, que era morrer por mim e por você. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Glória. É o mesmo propósito que nós temos hoje? Deveras sim. Deveras quanto? Hoje nós temos a plena consciência que estamos aqui, eu levito Daniel, porque Cristo morreu naquela cruz por mim e por você. Não seríamos merecedores, e hoje nós ainda dizemos que não somos merecedores da sua graça, mas a sua misericórdia nos alcançou e tem nos alcançado. Aleluia. Por isso também a sua palavra nos ensina: sejamos seus imitadores. Paulo, em sua carta, diz que sejamos igual a Ele, seguidor de Cristo, o seu exemplo. Também em suas falas, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, o 15 e 16, o Senhor nos ensina a ser santo, assim também como Ele é. Ei, crente, aquele mandamento que foi escrito para mim e para você, é o mínimo que Deus nos pede em troca. Do que, evangelista? Em troca do que Ele fez por mim e por você, em troca da sua misericórdia, em troca da sua bondade, em troca de você e eu estarmos respirando mais um fôlego de vida que Deus nos permitiu pela sua graça. Mas por que, obreiro? Nós temos, ei, crente, entenda bem, a troca, ela nunca seria válida, porque eu e você não teríamos como pagar uma dívida dos nossos pecados. Antes nos éramos condenados. O Pai enviou o segundo Adão nesta terra, com o propósito de salvar toda a humanidade, e por isso estamos aqui. Ei, crente, mas entenda também que você ganhou com isso o arbítrio.
entre o certo e o errado. A palavra troca, ela é meramente uma frase para ser falada e discutida, porque na verdade ela não tem comparação. Não teríamos como trocar nossa vida pela nossa salvação, porque incapacitados éramos, sujos com nossos pecados e condenados. Ei, crente, eu gosto de comentar nas nossas aulas a palavra estratégia. Aí nosso obreiro, nosso pastor, Deus teve uma estratégia para não eliminar a criatura da face da terra. Ele enviou o seu Filho amado para cumprir por mim e por você aquilo que seríamos incapazes de cumprir, para pagar aquilo que seríamos incapazes de pagar. Aleluia. E hoje, pela sua graça, temos feito o mesmo. Temos buscado o Senhor em sua santidade. E homens daquela época também. E hoje, nós, como sua imagem e semelhança, buscamos a perfeição, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo pecadores, mas buscamos a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão sobre as nossas vidas. Prova evangelista, homens daquela época, assim como os homens e mulheres de hoje. Estevão, ele, enquanto estava sendo apedrejado, ele orava lá no livro do Atos do Apóstolo, capítulo 7, versículo 59, ele entregava o seu espírito. Aleluia. Paulo, em uma de suas cartas, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele estava entregando o seu espírito. Ele estava confiando que iria morar no céu. Esses homens estavam perdoando os seus malfeitores. Somos capazes de perdoar os malfeitores da época de hoje? Somos capazes, igreja, de entregarmos a nossa vida pelo Evangelho e levar a palavra a toda criatura, como naquela época, nos tempos de hoje? Será mesmo que nós cumpriríamos toda a mensagem daquela cruz, assim como Cristo cumpriu? Aleluia. Eu digo a você, crente, nesta noite, que eu e você fomos capacitados naquela cruz para completar a boa obra que assim Cristo predestinou para mim e para você. Hoje nós somos capazes de fazer a mesma coisa que Deus fez naquela época, há 3 séculos e meio atrás, porque hoje nós conhecemos a palavra, temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, temos também homens e mulheres de Deus que trazem testemunhos verídicos, verdadeiros do que é estar com Deus, as suas beneficências, as suas boas-aventuranças, as suas realizações, os seus milagres em nossas vidas, deveras e é verdade. Aleluia. Acreditamos neste Deus que servimos e por isso estamos felizes. Se nós formos perguntar aqui a quem algum dia já ficou à beira de perder a vida, eu creio que a maioria aqui levantará a mão, até mais do que a maioria. Ei, crente, Deus nesta hora estava vendo por mim e vendo por você também. O que você quer dizer com isso, evangelista? Que não tem por acaso, não existe por acaso.
O inimigo de nossas almas, ele ceifa contra nossas vidas noite e dia, incansavelmente. Se você dizer que foi atravessar a rua e viu um carro desgovernado e quase se acertou, sim, é verdade. O inimigo atentou contra a tua vida. O carro perdeu o freio. Sim, mas foi o inimigo que fez isso. Porque nós somos perseguidos. Sabe por quê? Porque naquela cruz foi anulado a dívida que você tinha. Naquela cruz, naquele Calvário, Deus te redimiu. O Pai deu seu único Filho por mim e por você. Aleluia. Aleluia. Propósito. Ao que nós temos hoje em nossos corações. Propósito de seguir aquele que deu a sua vida em troca da minha e da sua. Eu vou sempre usar essa palavra, igreja, da minha, porque primeiro corta aqui. A gente sentimos. E eu quero que também a igreja sinta esse grau de responsabilidade que nós temos. Aleluia. Eu vou trazer agora para os irmãos o significado dessa palavra em tuas mãos. Eu ia recitar um versículo, Deus colocou no meu coração, vou recitar outro, depois eu trago ele para você. Mas eu preciso fazer isso porque eu faço em toda festividade. Uma, porque eu sou obediente. Outra, porque eu sou temente a Deus. Você não precisa abrir sua Bíblia não. Abre quando quiser em casa. Só me acompanhe. Todos já têm de cor. Em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Nós recitamos esse versículo 16 deveras vezes durante o dia, no cotidiano, o ano. E eu quero trazer, juntamente com a igreja, os 17 e os 18 também, para a nossa reflexão. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Glória. Esses dois últimos versículos, eles nos trazem uma ordenância e depois ele traz a consequência dessa ordenância. No versículo 17, o Senhor afirma que enviou o seu Filho amado, não para condenar, mas para salvar os condenados, para salvar a mim e a você. E no versículo 18, a consequência: aquele que não crê, aquele que não aceitar essa salvação, igreja, já está condenado. Aleluia, Deus. Não é o evangelista que está falando, aleluia, glória a Deus. É o próprio Senhor, é o Deus de nossas vidas. E para fechar minha fala, eu vou trazer João, capítulo 10, versículo 17. O tema da mensagem de hoje é em tuas mãos. Sim ou não, igreja? Amém? Amém. Na carta de João, no capítulo 10, versículo 17, olha só que frase maravilhosa. Está escrito assim: por isso o Pai me ama,
porque eu dou a vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aleluia! Que palavra magnífica! Jesus Cristo está expressando nesta frase a sua fé, a sua obediência, o seu temor, crendo no Pai que os enviou. E ele afirma, crente, assim como eu e você também afirmamos: Deus é o dono de nossas vidas. Aleluia. Repita comigo, igreja. No 3. 1, 2, 3. Em tuas mãos entrego a minha vida. Aleluia. Sabe o que você acabou de recitar aqui nesta noite? Você fez uma declaração, crente. Eu tenho certeza que o evangelista te pediu para você fazer comigo, mas é de coração. Você entregou a sua vida. Você confiou a Deus. Você confia a Deus. Aleluia. E por isso você está aqui. Por isso que todos os dias de nossas vidas acordamos dizendo ao Senhor: em tuas mãos, ó Pai, entrego a minha casa. Em tuas mãos, ó Pai, entrego a minha família. Em tuas mãos, ó Deus, entrego o meu trabalho. Em tuas mãos, ó Pai, entrego a minha caminhada. Porque Deus está contigo em todos os dias da sua vida. E eu agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória seja dada a Deus. Deus abençoe. Como sempre, eu encerro com louvor. Filha da Josiane, dá para louvar?